40 naves estelares começam a disparar mísseis nucleares em direção aos polos de Marte. O show de fogos de artifício começou. Uma nação inteira dedicada a um objetivo comum: transformar uma rocha sem vida em um jardim. Os mísseis explodem em sequência acima da superfície da atmosfera marciana, criando dois sóis pulsantes nos céus acima dos polos norte e sul de Marte. E assim começa a terraformação de Marte. A superfície desértica, fria, radioativa e estéril está sendo reabilitada para sua antiga forma verde. A temperatura está aumentando, o gelo está derretendo e a atmosfera está engrossando, iniciando um efeito estufa em cascata. Marte está sendo reiniciado. O que crescerá e que tipos de criaturas farão do planeta sua casa? Quando os humanos assumiram o controle e lançaram missões de terraformação de longo prazo, como a construção de uma magnetosfera e a oxigenação e semeadura do planeta. Ou o tempo começará a se esgotar à medida que as gerações mais jovens se acostumam a viver em assentamentos subterrâneos em domos. Explosões estrangeiras, os dois sóis brilham intensamente acima dos polos. Esta é a fase 1 da terraformação de Marte, a extração em massa de gelo de CO2. Marte é tão frio porque a atmosfera é apenas 1% da Terra. Não é suficiente para capturar o calor que vem do Sol. Qualquer água líquida na superfície congela rapidamente ou evapora. A baixa pressão também retira todo o oxigênio do sangue humano, causando o fechamento circulatório em 1 minuto, exigindo trajes pressurizados para sobreviver. Os dois sóis nucleares começam a derreter as calotas de gelo. À medida que o CO2 e a água nas calotas de gelo derretem e se transformam em gases, são liberados na atmosfera, criando uma atmosfera mais espessa. A temperatura do planeta vermelho começa a subir, com médias indo de menos 60 graus Celsius a menos 76 Fahrenheit para menos 40. A água líquida começa a aparecer na superfície, mas congela à noite. À medida que a superfície fica mais quente e mais CO2 e água derretem, a atmosfera engrossa, começando a capturar mais calor, o que derrete mais CO2 e água, acelerando a missão de terraformação. E assim começa o efeito estufa desenfreado de Marte, como uma inteligência artificial avançada capaz de começar a programar uma versão mais forte de si mesma. À medida que as temperaturas em mais regiões começam a atingir 0 graus Celsius, o gelo subterrâneo começa a derreter, a água líquida está se infiltrando no solo e nas colinas, fluindo pelos leitos de rios antigos e em crateras pré-históricas de lagos. À medida que o vapor de água evapora na atmosfera, mais nuvens começam a se formar. No começo, é frio, com neve e granizo, mas depois começa a chover, iniciando o ciclo da água. A poeira vermelha que cobre Marte começa a ser lavada, rios estão fluindo, movendo-se lentamente devido à menor gravidade. A maior parte de Marte começa a ser coberta por 9 metros de água, recriando os primeiros oceanos. 87% dos oceanos antigos em Marte foram perdidos para o espaço. O que sobreviveu foi armazenado nas calotas de gelo polar, mas agora os oceanos estão retornando. Quando Marte estiver completamente terraformado, terá um oceano com mais de 1,6 km de profundidade, cobrindo mais de 20% do planeta com ondas monstruosas de movimento lento. Haverá um único oceano gigante no hemisfério norte, onde é plano e abaixo da elevação média, enquanto no sul, cheio de crateras e elevações altas, haverá terra seca. Superfície. O céu agora está começando a ficar em um tom claro de azul. A água está se infiltrando em rachaduras profundas no subsolo. Qualquer bactéria marciana subterrânea antiga que tenha sobrevivido começará a crescer e se espalhar. A bactéria começa a subir para a superfície, onde as crescentes poças de água, a atmosfera espessa e a luz solar ajudam a crescer e se espalhar. As bactérias podem sobreviver no vácuo do espaço e na radiação. Algumas podem sobreviver por milhões de anos. Se não houver bactérias marcianas antigas, elas serão semeadas da Terra. Essas bactérias serão bioengenheiradas, projetadas para sobreviver em ambientes frios e de alta radiação e feitas para crescer e se espalhar rapidamente assim que se estabelecerem no planeta.
Elas se adaptaram e evoluíram rapidamente para os ambientes locais, passando por 500 gerações em um único ano. Marte agora está parcialmente terraformado. Máscaras de oxigênio ainda são necessárias, mas nas áreas mais baixas das planícies do sul, os humanos não precisarão de trajes pressurizados. As estruturas não precisam ser construídas tão fortes para suportar a pressão e a radiação do espaço é reduzida, então os habitats não precisam ser enterrados profundamente no subsolo. Agora começam os projetos multigeracionais de longo prazo para terraformar completamente Marte. O desenvolvimento bem-sucedido da fusão nuclear na Terra começa a encurtar o cronograma de terraformação. Em vez de terraformar todo o planeta, o trabalho começa na terraformação de um local específico, uma cratera profunda. Esta é a missão de para-terraformação. Toda a cratera é coberta e fechada, tornando-se uma cúpula transparente, transformando-a em uma terra semi-subterrânea aberta. A construção continua no fundo da cratera profunda, onde está protegida da radiação, quente em torno de 20 graus Celsius e com alta pressão, permitindo água líquida e não precisando de trajes pressurizados ou habitats pressurizados. As equipes só podem viver na superfície por um curto período de tempo, mesmo em suas naves espaciais, pois são bombardeadas por raios solares e cósmicos que dividem os núcleos dos átomos no metal da nave espacial. É por isso que os humanos precisam ir fundo dentro de Marte, vivendo na cratera fechada. O clima é controlado e a atmosfera é geoengenheirada para ser respirável. O solo vermelho é misturado com uma cola feita de plantas e é assado para fazer tijolos e um material de impressão 3D. A água líquida evapora na atmosfera da cúpula, criando túneis de chuva. Escavadoras estão cavando os lados da cratera para criar habitats oxigenados fechados. Túneis em breve conectaram os habitats da cratera a mais crateras, tubos de lava, plataformas de lançamento e outras áreas. A terraformação de todo o planeta Marte continua com sua atmosfera mais espessa, clima quente, rios fluindo e ondas do oceano, e crescimento de bactérias geneticamente modificadas. Avanços na engenharia genética humana na Terra e a cura do câncer permitem que os astronautas comecem a viver em habitats na superfície de Marte sem medo de radiação. Asteroides e cometas são redirecionados para os desertos de Marte porque não há CO2 suficiente em Marte para transformar completamente a atmosfera. Uma empresa é paga para importar materiais adicionais para tornar a atmosfera mais espessa. Asteroides de gelo e nitrogênio também são colhidos para a atmosfera. Reatores de fusão planetária agora pontilham a paisagem marciana. Cabos supercondutores envolvem Marte de norte a sul e ao redor do Equador, passando pelo Vale do Mariner, assim como os cabos de internet submarinos primitivos na Terra. Uma corrente elétrica começa a pulsar e cercar Marte. Este é o projeto Solenoid Loop, construído para reiniciar o campo magnético de Marte. Sem um campo magnético natural, de 100 gramas a 2 kg de atmosfera precisam ser fabricados pelos colonos a cada segundo, já que os ventos solares arrancam a atmosfera desprotegida para o espaço. Marte tinha um campo magnético antes, mas asteroides maciços que se chocaram com a superfície possivelmente interromperam o fluxo de calor no núcleo do planeta e ele começou a se desligar, então precisa ser reiniciado. Isso começa a criar um campo magnético em torno do planeta e se estende para o espaço, começando a bloquear a radiação solar e cósmica e protegendo a atmosfera de ser arrancada para o espaço. À medida que a magnetosfera cresce e se fortalece, as auroras verdes começam a dançar sobre os polos norte e sul de Marte. Agora protegida pelo campo magnético projetado, a atmosfera em Marte começa a atingir as etapas finais de ser completa. Mais asteroides de nitrogênio são colhidos para a atmosfera, que está sendo reengenhada para reduzir o dióxido de carbono, tornando a superfície habitável para micro-organismos, plantas, animais e humanos mais complexos. Os tardigrados são as espécies pioneiras em Marte, os maiores sobreviventes da natureza. Eles se alimentam de bactérias e algas, absorvem dióxido de carbono, radiação, metais pesados e poeira e fornecem alimento para criaturas maiores.
Torres de oxigênio feitas pelo homem e fazendas de algas em massa aceleram o processo de transformar mais CO2 em oxigênio, já que o dióxido de carbono é composto por 73% de oxigênio. Plantas e árvores geneticamente modificadas estão sendo introduzidas na superfície selvagem de Marte. Esta é a fase de semeadura do projeto Terra. Espécies de flores e insetos bioengenheirados avançados são semeados e, à medida que organismos mais complexos são introduzidos com seleção artificial, o solo e a superfície se tornam mais enriquecidos, construindo a base para um mundo biológico mais complexo prosperar. Não sabemos para onde nossa tecnologia futura nos levará ou como os corpos humanos podem ser bioengenheirados para sobreviver em Marte, no final, dando à humanidade o controle de sua própria evolução.